pessoal do Cotejur 2.0, estamos aqui com o Dr. José Carlos Fragoas Pimenta. Ele é sócio do escritório Calvo e Fragoas Advogados, especialista em direito previdenciário, professor da Escola Paulista de Direito e professor tutor da FGV Online. Ele vai falar para a gente sobre previdência privada. Tem algumas perguntas formuladas aqui que ele irá nos responder. Tudo bem? Oi, tudo bem, doutor Milena? Tudo bem? Tudo bom, pessoal do Cotejur? Bom, é mais fácil advogar em previdência privada se você já advoga em previdência social? Olha, na verdade é o seguinte, pessoal, existe uma diferença entre previdência social e previdência privada. São dois regimes autônomos. A Previdência Social tem uma regulamentação, que são os decretos 3.045, a 8.212, 8.213, e a Previdência Privada, existe um regulamento próprio, que estão contidos no artigo 202 da Constituição Federal, Lei Complementar 109 e 108. Os dois regimes são autônomos. A Previdência Social é pública obrigatória, e a Previdência Complementar é privada e facultativa e de natureza contratual. Então são dois regimes totalmente apartados, autônomos, regimes próprios. Então o advogado, que geralmente milita na Previdência Social, não milita na Previdência Privada, porque é um outro mundo jurídico, para falar nesses termos. E o de Previdência Privada também não acaba militando na Previdência Social, pela própria natureza do regime de previdência social. O que você aconselha para o advogado que quer iniciar os estudos em previdência privada? Então, o advogado que quer estudar previdência privada, primeiro, ele tem que conhecer o artigo 202 da Constituição Federal, conhecer as leis complementares 109 e 108, que trata do regime de previdência privada, 109, para as entidades, empresas, entidades privadas, e a Lei Complementar 108 para a relação da União, Estados e municípios, e a administração indireta e a relação com seus entes previdenciários, com seus fundos de pensão. E conhecer praticamente a estrutura que trata das entidades abertas, a regulamentação das entidades abertas e a regulamentação das entidades fechadas. Entidades fechadas são regulamentadas e normatizadas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar e fiscalizadas pela Previc. As entidades abertas são regulamentadas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados e fiscalizados pela SUSEP. Esses entes, esses órgãos reguladores, fiscalizadores, nas atividades, entidades abertas, nas atividades e entidades fechadas, regulamentam todo o sistema previdenciário, regulamentam a Lei Complementar 109 e 108, que eu falei anteriormente. Então o advogado praticamente precisa conhecer essas normas administrativas que vão falar parte contratual, atuariais, contábeis, para o advogado poder militar nessa área de previdência privada. Qual é a vantagem para o empregado fazer um plano de previdência privada? Então, a grande vantagem hoje é a vantagem tributária. Tá? O plano de previdência privada, por função da norma 9.532, que é uma norma tributária, ela cria uma dedução faculta o participante a deduzir até 12% da sua renda tributável. Ele pode fazer deduções, as contribuições anualmente, desde que ele faça a declaração completa, até 12% da sua base de cálculo de declaração de imposto de renda. Então, essa é a grande vantagem da previdência privada, além de uma acumulação futura para suplementar o teto do benefício do INSS, que hoje está 4.290, 4.390, eu não sei exato. Então você tem um acréscimo a partir de, sei lá, de 20, 30, 40 anos, você vai ter um acréscimo de acumulação na previdência privada dessa renda paga pelo INSS. Então você vai ter uma aposentadoria muito maior, pagando previdência privada, um acúmulo muito maior para ter o seu sossego futuro, né? Sua aposentadoria na praia. Qual é a
diferença se a empresa oferece um plano de fundo, né, de pensão, ou de um banco, o EFCP, né, que é... Entidades fechadas e previdência complementar e entidades abertas. Como eu falei, são dois sistemas. A Lei Complementar 109 e 108 regulamenta o sistema e divide sistema fechado, as entidades fechadas de previdência complementar e entidades abertas. Essas entidades abertas geralmente são as seguradoras. Esses dois sistemas, você tem os fundos de pensão, que são contratados, por exemplo, a Petros, é um fundo de pensão. Vem uma patrocinadora, uma empresa que chama patrocinadora, nome técnico, que contrata esse plano através de um convênio de adesão, desde que aprovado pela Previc, contrata em favor dos seus funcionários. Isso são entidades fechadas, são planos de abrangência restrita. E os planos de seguradoras, as entidades abertas, que são planos que a pessoa vai até uma seguradora, contrata um plano individual. O plano já pré-aprovado pela SUSEP. Então ele vai lá, faz o contrato dele, um PGBL, que é um plano de previdência aberta, e não tem nenhuma empresa intermediando. Você vai me perguntar, mas na entidade aberta também não existe a possibilidade de uma empresa contratar um plano na entidade aberta em favor dos seus funcionários? Existe, que são os planos instituídos e averbados. Então, que a empresa, através de um contrato com a seguradora, também faz um plano para os seus funcionários, mas isso numa seguradora. Agora, qual é a vantagem de um do outro? Aí a questão que geralmente as taxas de administração, que chamam nas entidades abertas de carregamento, geralmente nas entidades fechadas são menores, nas entidades abertas são maiores. Por quê? Justamente porque a entidade fechada, a fundação que administra o plano dessa patrocinadora, não tem finalidade lucrativa, então pode reduzir as taxas de administração para aquele grupo de participantes da patrocinadora. No caso das entidades abertas, a taxa de carregamento e taxa de administração são maiores, porque a finalidade da seguradora é lucrativa, tem uma finalidade lucrativa. Então, os produtos, né, que eles chamam, os planos que eles chamam de produtos, que é o PGBL e outros produtos tradicionais, o carregamento, a taxa de administração costumam ser maiores. Mas, pessoal, isso nos planos individuais. Vocês lembram que no plano coletivo, que é contratado através de seguradoras, as taxas de administração de carregamento também são menores, porque é um grupo que a empresa contrata, através de um plano instituído ou averbado, em favor dos seus empregados. Então, eu acho que são essas duas grandes diferenças, e você ter uma taxa menor para a administração do plano, que cria uma diferença gritante entre um plano fechado, uma entidade fechada, um plano aberto e uma entidade aberta. Dr. José Carlos, e qual que é a diferença em PGBL e VGBL? Então, PGBL é um produto, um plano de previdência oferecido pelas entidades abertas, pelas seguradoras. Você não vai encontrar isso nas entidades fechadas, que nem eu dei o exemplo da Petros, que é patrocinada pela Petrobras. Isso não, é um plano específico deles. O PGBL são produtos, planos de previdência. Eu falo produtos porque a seguradora chama isso de produtos. Bom, tecnicamente chama isso de produto. São planos de previdência, produtos oferecidos por entidades abertas, por seguradoras, especificamente para os seus segurados, participantes. Então, como eu falei, a PGBL ele é oferecido tanto na modalidade plano individual, que você vai lá no banco e contrata, qualquer banco. Aí você vai verificar taxa de carregamento, a taxa de administração, a taxa de gestão financeira, as bases técnicas, vai verificar o fundo de investimento vinculado àquele PGBL, o FII, eles chamam de FII, que pode ser renda fixa ou variável, com ações ou títulos públicos ou privados. E planos coletivos, que são planos que você contrata também. Existem PGBLs ligados a planos coletivos, através de uma empresa chamada instituidora averbadora, que contrata os empregados. Então essa é a grande diferença. Desculpa, esse é o produto PGBL. A grande diferença do VGBL é que o PGBL é um produto que é previdenciário, de previdência complementar, que você tem aquela dedução fiscal de 12% da sua renda tributável. E o VGBL é um produto de seguro, tecnicamente falando é um seguro de vida com cobertura por sobrevivência.
Ele não é um plano previdenciário, ele é um seguro de vida, que também você acumula um capital, acumula uma poupança, e que você pode, no final do período de contrato que você definiu, você tem uma renda mensal vitalícia para o futuro. Mas, assim, o PGBL você tem um diferimento fiscal, que é o plano previdenciário, o VGBL não. Agora, outra diferença é a questão de tributação no resgate e no pagamento do benefício. Enquanto o VGBL, no resgate, no pagamento do benefício, eu só pago imposto de renda no rendimento, no plano previdenciário, além da dedução fiscal, eu pago imposto de renda no resgate e no benefício, só que eu pago no valor total que eu resgatei ou que eu transformei em benefício. Essa é a grande diferença, essa questão tributária, essa questão técnica, de um ser plano de previdência e outro ser seguro de vida. PGBL, pessoal, plano gerador de benefício livre, plano previdenciário. VGBL, vida gerador de benefício livre. Plano securitário, seguro de vida que acumula capital para uma cobertura de sobrevivência. A previdência privada tem um código, uma legislação específica, que no direito do trabalho a gente tem a CLT, certo? Sim. E no direito previdenciário, na previdência privada, o que vocês Previdência privada o advogado tem que conhecer o artigo 202, lá tem os princípios constitucionais, a transparência, a contratualidade, a facultatividade e outros princípios, são 6 parágrafos. Conhecer a Lei Complementar 109 e 108 e, que nem eu falei no começo, conhecer se ele atua em atividade fechada, conhecer as normas contábeis, atuariais, contratuais do Conselho Nacional de Previdência Complementar, do CNPC, e as normas da Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, entidades fechadas. E se o advogado atua nas entidades abertas, conhecer as normas do Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, e as normas da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Sim. É mais vantajoso um plano individual ou coletivo de previdência privada e por quê? Então, as entidades fechadas são planos coletivos por essência, não existem planos individuais, são planos coletivos por essência, porque, como eu falei, uma patrocinadora que contrata por meio de convênio de adesão com uma entidade, ela também cria entidade, né? Todo esse processo de criação e aprovação do plano, a Previc, que é o órgão fiscalizador, aprova. Então é um plano coletivo por essência. Nas entidades abertas existe essa diferença, planos coletivos e individuais. Plano coletivo são planos instituídos averbados, que a empresa contrata também em favor dos seus funcionários. O PGBL foi o exemplo que eu dei, e os planos individuais. O plano coletivo, por si só, é um plano muito mais favorável ao participante empregado, porque é um plano que as taxas, como eu falei, as taxas de carregamento, de administração, são menores, porque existe uma coletividade, existe uma questão que esse valor, esse custo administrativo é repartido entre todos os participantes, todos os funcionários participantes desse plano. Então, um plano coletivo, quando a empresa oferece para o empregado a opção de contratar um plano coletivo, em função dessas taxas serem menores, porque o custo administrativo é repartido, né, entre todos os funcionários, são muito mais vantajosos do ponto de vista comercial e para o participante. Do ponto de vista comercial e administrativo do participante. A Justiça do Trabalho é competente para julgar conflitos oriundos de contrato de trabalho que previam benefício de previdência privada? Então, aí a grande polêmica, né, doutora Milena. O problema é o seguinte, existe uma decisão em 22 de 2013 do STF dizendo que a previdência complementar a competência é da Justiça Comum. Essa decisão do STF foi por meio de repercussão geral e tirou a competência do juiz do trabalho para analisar relações decorrentes do contrato de trabalho. Hoje em dia, o que eu acho?
Na verdade, a previdência privada, ela tem o parágrafo 2º do artigo 202 fala que as contribuições do participante, as condições previstas nos estatutos, regulamentos, e nos convênios e nos contratos, não integram o contrato de trabalho e não integram a remuneração do participante. Então, do ponto de vista técnico, realmente não é uma relação trabalhista, não existe uma autonomia do direito do trabalho para o direito da previdência complementar, direito previdenciário complementar. Então, dizer que a competência da Justiça do Trabalho é uma situação muito difícil em função dessa norma, desse parágrafo 2º do artigo 202 da Constituição Federal. Então, eu acredito que realmente não tem como defender a competência da Justiça do Trabalho, mesmo que seja oriundo de uma relação de trabalho com base no artigo 114, inciso 9º. Não tem. Competência da Justiça do Trabalho. Exatamente. Vamos resolver conflitos oriundos do contrato de trabalho, né? Que isso dispõe o inciso 9 do artigo 114. Mas a gente tem essa norma, esse parágrafo 2º do artigo 202, falando claramente, expressamente, que não integra contribuições, as condições previstas nos estatutos, regulamentos, contratos, não integram o contrato de trabalho, não integram a remuneração, então fica muito difícil. E o STF foi por essa linha, entendimento na questão da autonomia com base nesse parágrafo 2º. Agora, vão me perguntar, mas é capaz de fraude? Existe as situações que ocorrem fraude via previdência privada? Existe. Durante a relação de emprego. Durante a relação de emprego. Né? Tanto que, assim, situações que existem fraude, por exemplo, eu acho que até indo um pouco para frente... É exatamente isso que está formulado aqui, né? Se existe algum risco trabalhista de pagar algum bônus, né, como benefício de previdência privada, e por quê, né? Então, a questão não é competência da Justiça do Trabalho analisar os contratos previdenciários, né, as relações no âmbito da previdência complementar, mesmo que sejam relações oriundas do contrato de trabalho, né, que nem na entidade fechada. Entidade fechada, a patrocinadora contratou por meio do convênio de adesão com a entidade fechada, a patrocinadora, um plano em favor dos seus empregados. Se você pensar tecnicamente, é oriundo de uma relação do contrato de trabalho, uma relação trabalhista, essa contratação. Agora, pagamento de bônus. A entidade fechada, isso é difícil acontecer, porque o bônus tem natureza salarial. Eu não sou especialista em direito de trabalho, mas o bônus tem natureza salarial. Mas a gente também tem que a previdência privada não tem natureza salarial. Exatamente. Então fica esse conflito. O que acontece? Nas entidades abertas, você lembra que eu falei que você pode plano individual, o participante vai, e planos coletivos, que a empresa contrata em favor dos seus empregados. Então, como nas entidades abertas, as seguradoras, os planos coletivos instituídos são muito mais flexíveis, inclusive na parte de resgate, que de acordo com o artigo 56, parágrafo 4º da resolução CNSP 139, o participante até 2 anos ele poderá resgatar as contas, dependendo do aporte, pode ser até 2 anos, de 1 a 2 anos, resgatar o valor que a empresa contribuiu para ele. Tá? É uma faculdade que a lei cria para esse participante resgatar. Então, algumas empresas, em função disso, podem pegar uma parcela que tem natureza salarial bônus, vinculado ao desempenho, e para não ter os encargos trabalhistas, os encargos das terceiro férias, e FGTS, e pagar para fraudar essa natureza, a legislação trabalhista, pagar via previdência para você não ter esses encargos trabalhistas e ainda poder não ter, lógico, na entrada nenhum tipo de pagamento de imposto de renda, de INSS, não ter uma natureza salarial. Isso, assim, hoje não acontece muito, mas no passado era muito comum acontecer isso.
você vincular metas, resultados, desempenho do empregado e utilizar o plano de previdência para fugir dos encargos trabalhistas e de INSS, utilizar a previdência como meio de pagamento desse bônus, vinculando o pagamento na previdência ao seu desempenho. Então, isso é uma fraude. Então, uma fraude desse tipo, quer dizer, não cabe à Justiça do Trabalho julgar isso. Eu acho que é complicado. Você tem a decisão do STF, que competente é justiça comum. Agora, a Justiça Comum vai julgar uma situação desse tipo, ou seja, um pagamento de bônus que tem uma nítida natureza salarial, que paga via Previdência para fugir desses encargos trabalhistas, e você deixar isso para a Justiça Comum, eu acho... Não tem lógica, né? Porque não tem a mínima lógica, né? Não tem a mínima lógica. E como o empregado, né, perante a Justiça do Trabalho, pode fazer essa prova de que é uma previdência e bônus, ou seja, tem natureza salarial ou não tem natureza salarial, foi uma fraude. É engraçado, a Previdência, ela obriga você a ser extremamente transparente, extratos, fornecer certificados, fornecer o contrato. O que eu entendo que o participante tem que fazer? Ele tem que verificar o que a empresa vinculou lá no bônus dele para pagar no meio da Previdência. Por exemplo, provavelmente deve ter prova documental dizendo uma situação dessa, que se ele bater a meta dele, atingir uma meta, o resultado, que aquele valor que ele tem direito de bônus reverteu para a Previdência vai privada. reverter para a Previdência privada. Então, provavelmente, geralmente, né, as empresas costumam vincular documentalmente essa situação. Isso é nítido a fraude. Ou até com uma prova testemunhal, o que isso é? Prova testemunhal. O doutor acha, porque se é uma equipe, a equipe tem que ter uma meta, bater uma meta, que às vezes pode ser meta em equipe, não só uma meta individual. Então, além, né, do reclamante que vai propor ação, a outra pessoa também da equipe, ou não só da equipe, que trabalha na empresa, que traga esse fato para a Justiça do Trabalho, né, desvirtuar essa fraude, né, em pagamento através de previdência privada, acho que também seria uma das hipóteses. Sim, né? É aquele princípio que quem é da Justiça do Trabalho, primazia da realidade, Isso, né? primazia Que a da testemunha realidade. vai lá e fala, olha, realmente esse valor que eu pagar na Previdência tinha... Prevalece os fatos sobre Exatamente. os documentos. Então né? não tem como defender que é competência de senso comum, mesmo que a gente tenha essa decisão do STF. Não sei, eu acho muito difícil, porque eu tenho uma prova testemunhal falando, olha, aquele valor que portaram, que eu vou poder resgatar na Previdência privada, no meu plano aberto, era bônus, eu estava vinculado a uma meta, a um resultado. Então isso está descaracterizando, você está fraudando. Né? A gente tem alguns casos práticos, eu já peguei com os escritórios em parceria com a minha sócia, na área trabalhista, e a gente verifica que isso acontece, bem menos do que o passado, porque no passado, como eu expliquei para vocês, existe, hoje em dia é o PGBL, o Plano Gerador de Benefício Livre, que as seguradoras oferecem como plano previdenciário. Existiam planos tradicionais, eles chamavam planos tradicionais, eram planos que a empresa aportava e o resgate era imediato, no dia seguinte. Então a empresa utilizava muito essa jogada de aportar e o participante no dia seguinte resgatar, justamente para utilizar a Previdência como meio de pagamento de bônus, gratificação, de verbas nitidamente salariais trabalhistas. Né? Então a prova documental é importante, mas a prova testemunhal também eu acho que é importante. Aí fica nessa coisa, mas o STF vai analisar uma situação dessa? Eu acho difícil. Isso é uma coisa que eu acho que é bom para a área jurídica começar a discutir até que ponto a eficácia dessa decisão do STF é aplicável para essas situações onde há a nítida fraude da Previdência privada. Doutor José Carlos, me corrija se eu estiver errada. Então, tem duas possibilidades. Então, uma na Justiça Comum, se estiver ligado só à Previdência privada, certo? E a outra com relação à fraude, que aí sim seria a Justiça do Trabalho. Então, teria que analisar qual que é a hipótese, se é fraude ou não, para direcionar a ação, é isso? Exatamente. Por exemplo, se você vai discutir
O índice do plano, você se aposentou pelo plano, ou entidade fechada, entidade aberta, o índice do plano, não é a justiça do trabalho. Certo. Uma taxa de juros que o plano aplica, ou de repente o benefício concedido. Agora, se você tem essa situação, que houve uma fraude, aí sim, aí realmente eu defendo que é justiça do trabalho. Não tem como defender que é uma justiça comum. E aí o advogado ele vai precisar fazer essa análise da relação, até que ponto aconteceu uma fraude ou não, que é a relação nitidamente contratual, onde você vai estar discutindo, ou realmente onde a relação nitidamente, na relação houve uma fraude trabalhista, para você encaminhar para a justiça do trabalho e a justiça comum. Porque de repente, não sei, isso é muito novo, acho que essa decisão é de 2013 do STF. Acho não, é de 2013, então isso é muito novo. Então acho que o STF não teve essa preocupação de analisar essas questões mais aprofundadas talvez. Na natureza do pagamento natureza do pagamento desse valor, se tem caráter previdenciário. Só completando, as entidades fechadas é muito mais difícil acontecer isso, porque o resgate para o participante só ocorre na cessação do vínculo. Nas entidades, então, é muito difícil acontecer um pagamento de bônus via previdência, porque o participante não tem acesso. Na entidade aberta, nesses planos que eu falei, instituídos ou averbados, que são planos coletivos que eles chamam, é muito mais fácil, porque o resgate, que nem eu te falei, em função da resolução 39 de 2005, ela cria uma situação que o participante pode resgatar esse valor de 1 a 2 anos, dependendo do aporte, né? Que a legislação fala que o aporte é sempre de janeiro, janeiro do dia útil do ano subsequente, 1 ano de prazo de carência. Então ele aporta, por exemplo, em janeiro de 2014, o prazo de carência que vai começar vai ser janeiro de 2015 para finalizar em 2016, seriam 2 anos. Se ele aportar por exemplo, 25 de dezembro de 2014, o prazo começa também em janeiro de 2015, vencendo em 2016. Então, um tipo de procedimento para fraudar a legislação do trabalho é muito mais fácil, muito mais viável pela previdência aberta, em função dessa situação de resgate que o participante tem em função da resolução 39. Do Conselho Nacional de Seguros Privados. Bom, doutor, temos uma última pergunta, mas acredito que já boa parte já foi respondida. Se você tem algum caso prático para nos trazer, né? A gente tem um caso no escritório muito interessante, que realmente a empresa estava pagando bônus através de previdência privada. Através de previdência privada, eles estavam pagando bônus. O prazo de carência, nesse prazo que eu te expliquei, de 2 anos até 2 anos, né, dependendo do aporte. E o juiz se pegou muito nisso. Além da prova testemunhal, o juiz, é lógico, essa parte foi toda a minha sócia que conduziu com essa troca entre esses conceitos. Mas o que o juiz verificou? Que realmente ela tinha, a partir de cumprido esse prazo de carência, ela resgatava o valor. E tinha documentação também vinculado esse desempenho em metas com o aporte na previdência privada. Tinha documentação, inclusive, assinada pelo próprio... Assim que ela atingia metas, ia para a previdência privada. E assinado pelo diretor dela. Então a gente ganhou em primeira instância, ele entendeu realmente que existia esse pagamento, e é uma coisa recente, uma decisão de 6 meses atrás. Está na Justiça do Trabalho. A parte contrária não questionou sobre ser incompetente não em função dessa decisão do STF. Até eu comentei com a minha sócia, é meio estranho, né, eles não terem discutido incompetência, porque existe uma... Mas, ao mesmo tempo, vai discutir incompetência... Mas é direito, né? Pagamento de salário. Pagamento de salário e a previdência, né? Então, só que no segunda instância o que acontece? Reverteram porque... apesar de ter uma prova documental muito forte assinada pelo diretor,
e o juiz só ouviu os prepostos, ele não ouviu as testemunhas. Não ouviu as testemunhas? Não ouviu, não quis ouvir as testemunhas. Será que teve alguma confissão? Então, entendeu? Foi confissão do preposto, da outra parte. Porque o preposto, na hora que o juiz mostrou o documento assinado pelo diretor da nossa reclamante, ele já confessou. Ele confessou, ele falou que sim, que era assinatura e estava lá expresso o documento. Então era líquido e certo que aquilo era a confissão era das provas. Então dizer que não era, né? Aí a parte que não era bônus, aí a parte contrária recorreu dizendo que houve cerceamento de defesa e agora o tribunal reverteu e agora vão ser ouvidas as testemunhas, né? Eu acho que isso é um equívoco, porque confissão, documental, tudo bem, vocês têm a primazia o direito de trabalho tem toda a primazia da realidade, a prova testemunha muito forte, mas se é uma confissão do preposto, eles não tem. Então, é isso, eu acho que é um tema polêmico e eu acho que para vocês discutirem, né? E principalmente questão de competência, vocês na área de direito de trabalho, e avaliar cada caso, sabendo se há ou não pagamento de salário via previdência, se realmente é uma relação contratual, se realmente tem essa questão trabalhista. É uma forma do advogado, né, principalmente do reclamante, que faz essa investigação, né, e vai atrás, quando fala previdência privada, vai ver, né, se a legalidade, a fraude é uma forma de... E a quantidade que tem, assim, das empresas que pagam previdência privada, pagam de forma correta, não pagam? Não, a maioria paga. Antigamente tinha bastante isso. Hoje quase todas as empresas assim, pagam corretamente, pagam com essa natureza previdenciária, não atrelam ao salário, não atrelam a gratificação, bônus, nenhuma verba da natureza salarial. Mas uma outra empresa, que nem a gente pegou nesse nosso caso prático, recente, há muitos anos eu trabalhei numa seguradora grande. Era muito comum nos planos tradicionais utilizarem esse método para pagar salário. Pagar salário, verbas salariais e a previdência, para fugir dos encargos trabalhistas, né? Mas isso foi reduzindo. Exatamente, porque também ocorreu uma fiscalização muito forte da Receita Federal, INSS, agora que é Super Receita. Então isso foi minimizado, mas pegamos um caso agora no escritório, um caso recente. Caso recente que infelizmente a empresa fez isso e a gente reverteu a primeira instância, mas segunda instância por questões processuais. Para ter cerceamento de revertendo para a primeira instância para ouvir as testemunhas. E ainda há a possibilidade de manter, né, a decisão. Eu acho que a possibilidade é alta de manter a decisão, porque uma das testemunhas também é o próprio diretor que assinou o documento. O testemunha da nossa reclamada é o próprio diretor. Então ele vai alegar, sim, eu assinei e o documento está lá expresso, né? Está expresso, então é um meio de prova. Agora, que nem eu falei para você, doutor, tem a questão testemunial também, se não tem documental, testemunha, também é uma prova muito forte na justiça do trabalho. Sim. Muito obrigada, doutor, pelos esclarecimentos, né, e todo esse ensinamento que foi nos passado. Muito obrigada. Tá bom, muito obrigado, agradeço aos alunos e aos advogados e a todos do Coteju. Até mais. Olá, colegas, tudo bem? O que achou do nosso conteúdo? Eu quero te fazer um pedido que é muito importante para nós do blog Advogado Atualizado. Se você gostou ou não, comente abaixo a sua opinião e não deixe de curtir e compartilhar. Também inscreva-se no nosso canal e curta a nossa fanpage. Um grande abraço!